Nós vamos discutir os aferentes primários de entrada desses neurônios pela medula espinal e, claro, o principal momento é discutir as vias da dor, comparar ela com outros estímulos sensoriais e depois nós vamos ver se existem diferenças, se existem vias de dores distintas e por quê. Então, inicialmente, fazendo um gancho com a nossa aula passada, nós vimos que as terminações nervosas livres, elas estavam diretamente correlacionadas com fibras axonais. E aí nós tínhamos as fibras axonais do tipo A delta, fibras mielinizadas, porém de baixo calibre, e fibras amielinizadas, de velocidade bem mais lenta, do tipo C. E aí nós vimos que, normalmente, os nociceptores mecânicos e térmicos lá da pele, lá da derme, estão ligados a terminações nervosas livres de fibras do tipo A delta. Então essas fibras, quando são estimuladas lá na pele, esses receptores cutâneos nociceptores, eles acabam gerando, como eu disse para vocês, aquela dor mais rápida, aquela dor empontada, aquela dor elétrica, aquela dor que cessa rápido, que é a chamada dor aguda, ou também conhecido como dor primária. Quando eu tenho já um processo inflamatório, ou quando eu tenho uma lesão tecidual instalada, quando eu tenho ativação, por exemplo, por mediadores químicos, então aqueles chamados nociceptores polimodais, esses receptores que estão presentes também na pele, mas principalmente no periósteo, na cápsula articular, na fáscia muscular, nas meninges, nas paredes de vaso, nas vísceras. Esses receptores, essas terminações nervosas livres, são de fibras do tipo C, que são fibras desmielinizadas, amielinizadas, que conduzem a informação, por um tempo muito maior, por um tempo prolongado. Então eu chamo esse tipo de dor que aparece e que continua, permanece por um tempo maior, de dor secundária, ou dor crônica, ou dor lenta. E que o seu paciente relata que é aquela dor em queimação, aquela dor nauseante, aquela dor latente que parece que pulsa como se fosse uma artéria, porque ela está relacionada, na maioria das vezes, com processo inflamatório. Quanto mais sangue eu tenho chegando na região, mais dor eu sinto, porque mais mediadores eu libero, mais substâncias pró-inflamatórias regionais eu libero. E aí o seu paciente também relata que essa dor é de difícil localização, dói tudo. A dor rápida, aquela dor primária, normalmente ela é pontual, ela foi na ponta do dedo. A dor lenta não, ela é mais difusa. E aí observem, é a mesma imagem que usamos no nosso módulo de sensibilidade. Observem a diferença, de calibre, de espessura entre os receptores, os mecanoceptores de tato, propriocepção, que são os do tipo A alfa e A beta, de alto calibre, alta mielinização, com, por exemplo, as nossas duas terminações livres de transmissão de dor. A do tipo A delta, a dor rápida, cutânea, mecânica ou térmica, ou a polimodal, tanto dérmica quanto, por exemplo, visceral, que é a do tipo C. Observem a velocidade de condução da informação. Então, isso já distingue inicialmente a captação do estímulo e a velocidade de transmissão pelo chamado neurônio primário, ou neurônio de primeira ordem. Esse neurônio primário, ou neurônio de primeira ordem, ele transita pelo nervo periférico ou pelo nervo craniano, que nós vamos ver já já, que é a via trigeminal. E se ele é um nervo espinal, ele tem que, óbvio, transitar pela medula espinal.
Então ele vai passar lá pelo gânglio, ele vem pelo nervo espinal, transita, chega no gânglio. Lembra que lá no gânglio é onde eu encontro o corpo celular dessa terminação nervosa livre, deste neurônio, porque ele é um neurônio do tipo pseudonipolar. Os neurônios de transmissão de dor, como qualquer neurônio sensitivo, ele adentra a medula espinal pela raiz dorsal, e que antes eu encontro aqui o seu corpo celular, o corpo do seu neurônio pseudonipolar. Esses neurônios, tanto do tipo C, quanto também os do tipo A delta, eles vão inicialmente, observem, ó, eles vão fazer sinapse bem no início lá da coluna dorsal da medula espinal, bem no seu comecinho, bem nas primeiras zonas, nas primeiras regiões ali da coluna dorsal, que são conhecidos como zona marginal. O primeiro filete ali de região é conhecido como zona marginal e é normalmente onde os nossos neurônios da dor, tanto do tipo C, mas também do tipo A delta, fazem sinapse, finalizam daí. E que também é conhecido como zona de Lissauer. Zona de Lissauer. A partir deste momento, como eu tenho ali substância cinzenta, que é a região da coluna posterior, então há a presença ali de corpos de neurônios, que é exatamente o corpo de neurônio do nosso segundo neurônio, do segundo neurônio da via da dor, ou também chamado de neurônio de segunda ordem. Então observem, ó, o nosso segundo neurônio, que está fazendo sinapse com esses neurônios da via da dor, normalmente aonde eles se iniciam? Aonde eles começam? Eles começam na segunda parte aí desta zona de Lissauer, desta divisão da coluna dorsal, conhecido como substância gelatinosa. Então, esta segunda faixa aqui, ó, esta segunda faixa é onde normalmente se iniciam os nossos neurônios de segunda ordem da via da dor. Os neurônios que vão, agora vocês vão ver daqui a pouco, cruzar de lado e ascender pela medula espinal. Então, o que nós fizemos até o momento foi verificar esse aferente, né? Esse primeiro neurônio aí, esse neurônio de primeira ordem, que nada mais era do que uma terminação nervosa livre, na qual estava presente os nossos nociceptores. Outra coisa que chama atenção, pessoal, é que existe uma confluência neste momento entre os nociceptores dérmicos, podem ser os rápidos ou também os lentos, podem ser os das fibras A delta como também os das fibras C, com os nociceptores de vísceras. Então essas duas terminações, observem que elas fazem sinapse lá na região da substância gelatinosa na mesma altura, praticamente no mesmo momento. Então por isso que podem existir, neste momento, o que a gente chama de dor referida. As dores referidas são dores em que eu tenho o estímulo inicial na víscera, a estimulação de nociceptores viscerais do tipo polimodal, lentos, fibras do tipo C. Só que quando ele chega lá naquela zona gelatinosa, que ele vai fazer sinapse com um neurônio de segunda ordem, como todos eles fazem sinapse na mesma região, eu posso ser que ative receptores, na verdade, neurônios de segunda ordem de regiões da pele. Então eu posso ter a sensação, a interpretação de dores que originalmente são como eu posso dizer, são de vísceras, mas que podem repercutir em áreas da pele. Podem ser interpretadas por regiões superiores como sendo regiões da pele. Porém, na pele não existe nenhuma lesão, não existe nenhuma a estimulação de nociceptores de lá.
Porém, quando chegou lá na transição do primeiro neurônio para o segundo, lá na coluna posterior, como existe ali uma entrada de vários neurônios, os nociceptores viscerais, polimodais, podem ativar neurônios de segunda ordem, por exemplo, de áreas da pele. Então eu vou interpretar lá em regiões corticais que, na verdade, a minha dor da víscera, ela está, na verdade, por exemplo, no membro superior, ela está repercutindo no membro superior, na mandíbula, no dorso. Isso é o que nós chamamos de dor referida. Quando a dor originalmente é de alguma víscera, só que ali o segmento medular que está chegando no nociceptor da víscera é o mesmo de determinadas regiões da pele. Então, quando há sinapse do primeiro neurônio com o segundo neurônio, o neurônio de primeira ordem com o do segundo, eu acabo ativando também neurônios de segunda ordem de áreas dérmicas, de áreas da pele. Por isso que pode existir repercussão de dores viscerais em determinados dermátomos, em determinadas áreas da pele. Mas isso acontece, a explicação é que nesta região ocorre uma confluência, uma mistura ali de alguns neurônios entre vísceras e pele. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Quem são os neurotransmissores ali desta primeira sinapse, entre o neurônio de primeira ordem e o neurônio de segunda ordem? Então, nós temos basicamente dois principais neurotransmissores. O principal neurotransmissor, o que está em maior quantidade, é o maior neurotransmissor excitatório liberado por neurônios, o glutamato. Só que também existe um segundo neurotransmissor, que é o peptídeo substância P. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, que esta substância P, ela é liberada apenas ou principalmente por neurônios do tipo C, pelas fibras dos nociceptores polimodais do tipo C. Os nociceptores do tipo A delta, aqueles mecânicos e termos, aqueles rápidos, liberam apenas glutamato. Então veja, ó, aqui eu tenho o exemplo de um neurônio do tipo A delta. Então olha aqui, ó, neurônio do tipo A delta. As fibras do tipo A delta liberam exclusivamente o glutamato como neurotransmissor. E aí o glutamato, ele tem dois receptores, os receptores do tipo AMPA e os receptores do tipo NMDA. Os receptores do tipo AMPA são os que se ligam ao glutamato, são canais do tipo ionotrópico, se abrem e fazem com que a concentração de sódio na minha membrana pós-sináptica, que nesse caso é o neurônio de segunda ordem, aumente muito. No caso dos neurônios do tipo A delta, o glutamato só ativa receptores do tipo AMPA, só. Então eu provoco uma despolarização rápida pela entrada rápida de sódio. Só que agora, no caso das fibras do tipo C, fibras do tipo lenta, eu tenho a presença tanto do glutamato, eu vou liberar glutamato, só que agora eu também vou liberar a substância P, o neuropeptídeo. E aí vejam só o que vai acontecer agora com esse neurônio de segunda ordem. Veja, o glutamato continua a fazer o seu papel. Ativar receptores AMPA, aumentar a concentração de sódio para despolarizar o neurônio de segunda ordem. Igualzinho, não mudou nada em relação às fibras do tipo A delta. Porém, veja só o que vai acontecer agora, ó. A substância P ativa o seu receptor específico. E nesse momento, eu começo a aumentar a sensibilidade de outros canais iônicos. Dentre eles, os canais chamados de NMDA.
Esses canais NMDA são canais do glutamato, que fazem com que aumente a quantidade de cálcio dentro do segundo neurônio. E esse aumento na quantidade de cálcio faz com que esse cálcio ative proteínas intracelulares, principalmente a calmodulina. E essa calmodulina faz com que a quantidade e a sensibilidade de receptores do tipo AMPA aumente. Então, o que acontece? Eu acabo excitando por mais tempo e de maneira mais intensa esse segundo neurônio. Então, isso explica, pessoal, pelo ponto de vista da sinapse, pelo ponto de vista neuroquímico, a chamada dor lenta, a chamada dor crônica. Isso se dá pela presença da substância P. A substância P faz com que o neurônio de segunda ordem, os receptores do tipo AMPA, que são os que se despolarizam pela entrada de sódio, eles aumentem, a gente aumente a quantidade deles e que também deixe eles mais sensíveis. Então a gente aumenta a transmissão ali do segundo neurônio, a condução da dor ali, ela torna-se mais longa e mais intensa. E a explicação é a substância P que faz isso com os receptores de glutamato.